TV Câmara, Campinas. Pois é, boa tarde para você que estava acompanhando o Câmara Total, ao vivo, programa aqui na tela da TV Câmara Campinas. Agora são 14h, mais 1 minuto, e a Comissão Permanente de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara Municipal aqui de Campinas vai realizar reunião extraordinária online para abordar um assunto bastante importante, que é justamente a situação de mais de 100 famílias que vivem na ocupação Nelson Mandela, que é localizada no Jardim Nossa Senhora Aparecida. A comissão é presidida pelo vereador Carlão, do PT. Fique conosco ao vivo aqui na TV Câmara Campinas. Boa tarde a todos e a todas. Sejam todos e todas bem-vindas nessa tarde do dia 17 de julho, reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, onde temos como pauta a discussão da ocupação Nelson Mandela, uma ocupação que chegou aqui para nós na Câmara, informação em relação ao à reintegração de posse desta ocupação marcada para o dia 30 de agosto. Nós prontamente decidimos trazer essa discussão para a Comissão de Direitos Humanos, tendo em vista o grave momento que vivemos em relação a essa pandemia do Covid-19 aqui em nossas cidades. São mais de 500 vítimas de óbito aqui na nossa cidade, mais de 1.300 pessoas contaminadas, e nos traz muita preocupação o cumprimento dessa reintegração de posse neste momento. Nós acreditamos que é necessário buscarmos caminhos que possa retardar essa reintegração, para possibilitar ainda que as partes, possam continuar dialogando, que o município possa continuar buscando caminhos para que essas famílias possam permanecer mais algum tempo nesse local, e, ao mesmo tempo, se não for ficar lá, que seja buscada uma alternativa que seja capaz da gente não deixar essas famílias, neste momento difícil que nós estamos vivendo, sem nenhuma proteção, sem nenhuma garantia de onde poderem se abrigar. Nós estamos vendo que no mundo inteiro essa situação tem sido contornada em função dessa pandemia no mundo, que é uma forma da gente garantir a vida das pessoas e dar proteção, é a gente buscar coletivamente a suspensão dessa decisão e um caminho para que o poder público possa buscar alternativa. A Comissão de Direitos Humanos, ela é composta por mim, como presidente, pelo vereador André von Zuben, pelo vereador Felipe Marchesi, pelo vereador Luiz Rossini e pelo vereador Pastor Elias Azevedo. Ainda não ingressaram aqui na nossa reunião, mas a gente aguarda que eles possam comparecer ainda ao decorrer desta reunião. Nós recebemos, convidamos para essa reunião, além dos membros da comissão, também a Secretaria de Habitação e também a Secretaria de Cidadania e Assistência Social. Eu recebi, agora, por volta de meia hora atrás, uma justificativa. A Secretaria de Habitação tomou a decisão de não participar da reunião extraordinária neste momento, porque não dispomos de informações diferentes daquelas que já são do conhecimento dos representantes da ocupação, o que foram objeto das reuniões ocorridas nos dias 3 e 8 de julho recém-passado. E comunico também que, de todo modo, apresentamos resposta ao ofício 129 de 2020 da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania.
ela está dizendo que mandou uma resposta aqui para a comissão também, além da justificativa, do ofício que nós encaminhamos para a Secretaria. E da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, nós não recebemos até o momento nenhuma justificativa. Nós já temos aqui presentes, que também foram nossos convidados, o doutor Alexandre Mandi, que é advogado do movimento e das famílias do Mandela, a doutora Eliane Stephanie também, que é uma grande amiga e também é advogada do movimento, a Célia Maria dos Santos, que é moradora da ocupação, também membro da associação. Temos aqui o padre Carlos, né? Carlos Roberto Oliveira Jesus, meu xará. Eu também sou Carlos Roberto de Oliveira, só não tem Jesus no nome, está faltando Jesus no nome. E também a Rosana Soares, que a Rosana Soares é do Conselho Tutelar daquela região, que também vai estar acompanhando e participando aqui da nossa discussão. Então, eu queria, antes de passar para o doutor Alexandre e a doutora Stephanie, o e-mail de comunicação@campinas.sp.leg.br os e-mails que os ouvintes, as pessoas que estiverem participando, podem estar mandando, trazendo algumas questões, perguntas aqui para os expositores. E o WhatsApp, né, no app é 19 97829 3776. Esses são os endereços, o endereço do WhatsApp, que as pessoas podem também estar enviando perguntas, repetindo o e-mail comunicação, né, claro, sem a cedilha e sem o tio, @campinas.sp.leg.br. E o WhatsApp é o 19 97829 3776. Bom, a Comissão de Direitos Humanos, ela tem como princípio, como papel principal, além de dar pareceres para os projetos da área de direitos humanos, mas também de lutar pela garantia de direito, lutar pela proteção e pela vida das pessoas em geral. E nós, então, não podíamos deixar de estar construindo esse espaço para que a gente possa buscar uma saída. Nós acompanhamos na primeira reintegração, quando ainda a maioria dos militantes e ativistas aí da Mandela foram reintegrados ali da ocupação do Capivari, né, uma ocupação com um grau de violência extremamente grave, e que nós não queremos que chegue a isso. Eu acho que a nossa luta é uma luta para buscar que as pessoas possam ter dignidade, tendo uma moradia, principalmente nesse momento difícil que nós estamos vivendo. Então, é importante que a cidade, que essa casa possa ter as informações para que a gente possa intermediar e buscar a solução, que a gente possa garantir que essas famílias não sejam alijadas dos seus direitos, que é o direito mínimo que elas têm, que é de ter um teto, para que amanhã depois não se torne pessoas em situação de rua, como a gente viu milhares de pessoas hoje vivendo numa situação degradante aqui na nossa cidade. Então, eu já passaria imediatamente aqui para o nosso companheiro, o doutor Alexandre Mandi, para que ele possa nos informar, falar a situação do processo, os passos, e também esclarecer essa trajetória, esse processo todo que nós estamos assistindo. Eu acho que, Alexandre, podemos trabalhar inicialmente aí com uns 15 minutos, depois a gente pode, numa segunda rodada, se chegar algumas questões aqui das pessoas que estão nos assistindo,
a gente refaz da mesma forma a doutora Stephanie e os demais convidados que nós temos aqui terão um tempo menor para que a gente dê tempo de fazer um bom debate. Com você, Alexandre. Boa tarde, vereador Carlão, boa tarde a todas as pessoas que estão acompanhando. Gostaria, antes de iniciar, vereador, com todo respeito, perguntar se é possível. A gente entende que seria importante, inicialmente, a companheira, moradora Célia, representando as famílias, falar inicialmente, considerando aí que é o protagonismo do movimento, né, diretamente as famílias atingidas, e depois a gente, como ponto de apoio, a gente faz as contribuições necessárias. É possível, presidente? Perfeito. Se de acordo. Excelente. Então, volto para o presidente encaminhar aí para a Célia depois fazer a consideração, depois a gente volta. Perfeito, Célia. É com você, então. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Célia, sou uma das lideranças da comunidade Mandela, onde agradeço o convite nessa tarde de expor a nossa preocupação mediante a reintegração marcada para o dia 31 de agosto. A nossa preocupação é porque a comunidade hoje, ela encontra com muitas pessoas hoje doentes, né? Muitas pessoas com sintomas do coronavírus, e a maioria das pessoas são pessoas que são, 62 pessoas da ocupação apresentaram problema de hipertensão cardíaca, fibrose, asma, bronquite e rinite alérgica, né? A comunidade hoje tem 170 adultos, 89 crianças de 0 a 10 anos, 18 adolescentes de 11 a 17 anos, 2 bebês prematuros, estamos lá com 7 grávidas e 10 idosos. Inclusive, eu tive de quarentena, né, de isolamento aí há um mês atrás, né, onde já me encontro bem, mas existem outros moradores que estão passando por esse processo. E é uma indignação, porque há 4 anos o movimento vem se articulando dentro de um acordo, né? Um acordo o qual teve várias promessas, até mesmo de negociação, aonde o movimento se articulou para estar fazendo aí uma reserva, né? Mediante esse auxílio emergencial que saiu, até mesmo quando o advogado do próprio proprietário nos colocou na mesa que ele teria intenção de fazer uma venda de uma área próxima lá da onde estamos assentados, e fomos trabalhar com essa hipótese, né? E porque de imediato o secretário Vinícius sempre disse que não teria possibilidade de colocar as famílias do Mandela no auxílio aluguel, né? E então a gente sempre trabalhou com a hipótese de negociação. Agora, por final, o que acontece? Ele apresenta, né, uma solução de auxílio aluguel, sendo que ele apresenta simplesmente a minoria da comunidade. Essa minoria são aquelas pessoas que apresentam com seu nome lá no alto do processo, e onde se encontra na comunidade simplesmente 28 pessoas que estão com esse nome dentro do alto do processo. Aí eu pergunto, o que vamos fazer com as demais pessoas, que são praticamente 80% das pessoas que eles não consideram como direito do auxílio aluguel? Eu acho um absurdo, porque a gente tem levado propostas, os advogados têm levado proposta, tentamos fazer, né, uma proposta junto com a habitação, mas em nenhum momento a gente vê que as coisas encaminham por parte da secretaria. E agora, já quase no final do prazo, eles pegam e falam que o proprietário não teria mais interesse de vender a área e que eles poderiam simplesmente dar o auxílio aluguel. E assim mesmo, não para a comunidade, que são 108 famílias. É complicado, né? Em meio à pandemia, muitas pessoas doentes e não sabemos o que fazer.
Perfeito, Célia. A gente fica bastante sensível. Depois eu queria levantar algumas questões, mas depois da fala dos próximos oradores, a gente abre para as pessoas que já estão chegando aqui, algumas manifestações de pessoas que estão nos assistindo pelo Face, tem nos mandado mensagem aqui, fazendo pergunta para você e para outros, mas a gente vai, ao decorrer aqui da nossa reunião, do nosso debate, poder dialogar mais. Então, com você, Alexandre. Bom, boa tarde a todas e a todos. Saúdo inicialmente em nome das famílias, né, desde já e reiterando tudo que foi dito pela Célia, que representa a angústia das famílias do Nelson Mandela. Falo aqui representando aí o coletivo de advogadas e advogados que compõem a assessoria jurídica ao Nelson Mandela, a doutora Stephanie, que está aqui, e qualquer coisa que eu deixar escapar aqui, ela me complementa, por favor. O doutor Irineu, que é responsável direto aí pelo acompanhamento e que hoje não podia estar presente aqui. Gostaria também de parabenizar a iniciativa de pronto a Comissão de Direitos Humanos, na figura do presidente Carlão, parabenizar pela iniciativa de fazer esse chamado diante da gravidade que de fato se coloca. Quero também saudar os demais presentes, a conselheira Rosane, o padre Carlos, que é um ponto de apoio importante para as famílias. Estava aqui, né, tá o doutor Gabriel Furquim, da Comissão de Direitos Humanos da OAB, e espero que os demais membros da Comissão de Direitos Humanos consigam chegar para a atividade ou assistam depois, ou eventuais encaminhamentos que sejam deliberados, a gente possa passar e contar com a presença, né, com a assinatura e com o apoio de toda a comissão. E até pergunto depois, vereador Carlão, para pensar nesse encaminhamento, o Rossini, vereador Rossini estava, né, como líder do governo, como representante aí para ajudar essa intermediação numa situação tão grave que se avizinha. Dito isso, quero dizer que a gente chega numa situação onde a gente está aqui em plena pandemia, né, com uma falsa normalidade, onde tem mais de 1.000 mortes dia, a situação de Campinas muito preocupante, considerando, né, não só no rótulo construído, né, a identificação construída no estado de São Paulo, aí na faixa vermelha, mas com uma situação de leitos, uma situação de saúde pública muito preocupante, e que a situação fazer uma reintegração de posse nesse momento, independente de qualquer discussão, nós vamos chegar para discutir ainda mais do Mandela, mas qualquer reintegração de posse deve ser vetada. Tem julgados já, precedentes judiciais que não estão permitindo fazer a reintegração de posse nesse momento, tem orientações de tribunais de justiça, para não dizer, então, que o próprio Poder Executivo Municipal não deveria aceitar, tolerar qualquer, na expressão que a gente utiliza, né, com o movimento, qualquer faca no pescoço, né, de intimidação, de ameaça, cercear uma série de possibilidades, né, usando o instrumento da reintegração de posse, do despejo, como forma, né, de impor uma decisão que é muito questionável, e a gente vai chegar também no âmbito aí da questão judicial. Também é impossível não discutir o que significa a ocupação Nelson Mandela, uma ocupação que ganhou uma expressão muito grande em toda a cidade, regionalmente, diante da absurda e criminosa reintegração de posse que aconteceu no Mandela 1, na área do Capivari, como o Carlão iniciou relembrando, que em abril de 2017, 600 famílias foram brutalmente, né, sobre ataque de tiros, bala de borracha, gás de pimenta, uma repressão brutal feita pela Polícia Militar, e a Prefeitura, naquele momento, mesmo o governo, né, abril de 2017, o governo Jonas, a Secretaria de Habitação, que estava presente, inclusive, no dia dessa reintegração de posse, não foi garantido nenhum galpão, nenhuma estrutura, para não dizer, então, que ela deveria cumprir o texto constitucional, o Estatuto da Cidade, de garantir que aquele terreno que não cumpria a função social foi ocupado pelas famílias para dar a destinação social, e depois o terreno continua vazio, abandonado, sem cumprir qualquer função social. Essas famílias que já sofreram isso,
vão para áreas de recuo por conta de solidariedade de outros movimentos, de Joana d'Arc, Vila Soma e outros lugares, familiares, né, que receberam essas famílias de forma solidária. Algumas famílias chegaram a dormir 2, 3, 4 dias no entorno daquela reintegração de posse, com acompanhamento. O próprio Dr. Gabriel, que está aqui presente, acompanhou naquele momento, e nós denunciamos duramente a absurda postura que a Secretaria de Habitação colocava. As famílias se reorganizaram e, de forma legítima, então, organizaram uma ocupação numa outra área, porque, infelizmente, o município de Campinas, assim como é a regra do desenvolvimento na sociedade capitalista que a gente vive, onde privilegia a especulação imobiliária, privilegia uma legitimação do absurdo que é os vazios urbanos, que não cumprem função social. Acredito que o presidente Carlão aqui presente e os demais membros da comissão saibam, né, os valores absurdos que nós temos, né, de 4 bilhões de reais de dívidas, né, de dívida de IPTU, e que isso representa, dos 100 maiores devedores, representa os 75% do que é um orçamento anual. Então, a quem interessa uma política que não faz a política pública que está determinada na lei? E é por isso que acontecem as ocupações na cidade, é por isso que as famílias, numa situação, inclusive, de crise econômica, acabam se organizando e ocupando os terrenos que não cumpriam função social para dar o uso social que é garantido na Constituição. O artigo 5º, né, no seu inciso 22, garante que todo mundo tem direito à propriedade, todo cidadão brasileiro. Então, isso significa que, inclusive, as famílias ocupantes, cada uma delas também tem direito à sua propriedade. A moradia é um direito básico garantido no artigo 6º, né, como direito social, base da dignidade humana, e o direito à moradia é para fazer a função social, que é garantido no artigo 5º, inciso 22, como eu disse. O inciso 23, em seguida, diz que a propriedade só é garantida se ela cumpre a função social. E o artigo 182 da Constituição vai dizer o que é a função social e traz, né, a partir da Lei Federal de 2001, que é o Estatuto da Cidade, e com os planos diretores nos níveis municipais, determinam o que é esse uso social. E nós temos que fazer esse debate, essa primeira parte aqui inicial da minha fala, porque a gente tem que dizer que o terreno que está ocupado pelas famílias hoje cumpre uma função social por causa da ocupação, porque são as famílias que dão uso social para não virar um lixão, um depósito de cadáver, ponto de drogas. O que hoje se realiza na ocupação, garantindo a dignidade humana, contraditoriamente, é quando chega uma reintegração de posse. Não faz sentido. As famílias, quando ocuparam, e nós fizemos desde o início a discussão de que a gente tinha que apurar se aquele terreno estava cumprindo função social, se estava com impostos em dia, qual era a situação jurídica dele perante, inclusive, a municipalidade. Sempre tem problemas em relação a matrículas, as matrículas antigas não batem, tem problemas. A gente precisa entender que é um processo, não estou falando especificamente do Mandela, mas é um processo que acontece em Campinas também, que é um processo de grilagem de terra urbana. Então, nós combatemos e questionamos isso junto à Secretaria de Habitação e junto à Coab. E quando veio, então, a ocupação e o proprietário, que não cumpria a função social, não exercia seus direitos de propriedade devidamente, ingressa com uma ação de reintegração de posse e que, desde então, né, vem toda uma discussão, nós vemos, né, a gente vem acompanhando pela terceira vara do Fórum Regional da Vila Mimosa, né, com o juiz Dr. Cássio. E desde então, nós apresentamos essas contradições que eu apontei até agora e dissemos que havia uma disposição das famílias, enquanto política pública de financiamento, seja via Caixa, seja via Coab, né, tem o Fundap, tem instrumentos de política pública para resguardar e garantir a compra dessa área ou de outra área, que o próprio proprietário dessa área atualmente ocupada colocou também à disposição de que teria outras alternativas. E assim se construíram, aqui, né, vias virtuais, mas tem um relatório, está assinado aqui pela própria Secretaria, né, pela própria Coab, está nos autos também do processo, uma relação que indica mais de 40 reuniões que foram feitas com a prefeitura, com os juízes. O doutor Cássio tem uma postura, inclusive, de fazer, né, uma visita em loco, né, indo na ocupação, conhecendo a realidade. E o fato que, desde essa situação, a gente conseguiu convergir para uma situação de acordo. E o acordo está aqui no termo da audiência, um termo assinado
perante o juiz Dr. Cássio, pelos proprietários de seu advogado, pela prefeitura, representada pelo secretário à época, Samuel, o doutor Marcelo, pelo jurídico da Coab, e pelas famílias e por nós como advogados. Nessa decisão, nessa data, nessa audiência realizada no dia 31 de janeiro de 2009, suspensa a ordem de liminar que estava colocada como reintegração de posse pelo doutor Cássio, depois de várias negociações, suspende o cumprimento de uma reintegração de posse a partir de um acordo onde a prefeitura indica a realização de um loteamento na área ao lado da atual ocupação e que enquanto, e o proprietário aceita inclusive, que enquanto tivesse desenvolvendo essa política pública do loteamento na área ao lado, as famílias poderiam permanecer no local. E a gente voltaria a ter uma nova audiência um ano depois. Reconhece-se que, não só agora da pandemia, como há um desmonte no governo federal e no governo estadual das políticas públicas habitacionais, que recai um ônus para a prefeitura. Nós reconhecemos isso, está registrado nas atas das reuniões. Mas o que não pode num chavão, isso serve para várias coisas, o vereador Carlão acompanha várias lutas e sabe, é que a classe trabalhadora, os movimentos sociais, as pessoas mais pobres e vulneráveis paguem a conta de crises que não são dela. Se hoje há menos política pública para atender essas famílias e não foi possível a prefeitura concluir até agora, porque ela pode desenvolver e diz que vai, o loteamento vai se realizar ali do lado, ela reafirma isso. Se as famílias vão ter a possibilidade de atingir, de ser atendidas por esse loteamento na área ao lado, por que está se rompendo unilateralmente, de forma abrupta, algo que vinha uma negociação de pelo menos assinado, as negociações aqui desde 2017, desde a desocupação, da reintegração feita em abril de 2017, que já tinha negociações antes. Aqui a primeira reunião feita do Mandela está aqui, 25 de janeiro de 2017. Todas as reuniões foram discutidas alternativas para garantir unidade habitacional, a garantia da moradia. E a prefeitura rompe isso em negociações, em reuniões que diz ter feito com o proprietário, e quando chega para informar as famílias, apresenta que a solução seria através da legislação municipal, do chamado auxílio moradia, e apresenta isso dizendo que isso é uma solução. Os R$600 para cada família mal paga um aluguel, e por isso que se chama, inclusive, auxílio. É uma política questionada, inclusive, pelos conselhos tutelares, porque você não consegue garantir, e o Carlão acompanhou desde lá do Nova Aliança, no início do mandato, né, Carlão? Exato. Acompanhou lá, onde o Conselho Tutelar também se manifestou contra a mera política, o mero, entre aspas, do auxílio moradia, porque ela não garante a unidade habitacional, ela não garante deslocamento, seja de unidade escolar, acompanhamento de pré-natal, acompanhamento de saúde, para onde cada família vai. É uma lógica equivocada e limitada e que deve ser usada só em casos muito excepcionais e muito emergenciais. As famílias do Mandela podem ter que se utilizar desse instrumento? Nós discutimos, podem. Se não tiver mais nada. Agora, a pergunta é, não tem mais nada? Porque depois do segundo braço é dizer, nós estamos apontando que, primeiro, existe uma série de outras alternativas antes de se discutir o auxílio moradia. E se a prefeitura, e não é pessoalmente, seja o secretário anterior, Samuel, seja o secretário atual, Vinícius, seja o doutor Marcelo como advogado, não é uma questões pessoais, nós temos boas relações, fazemos as reuniões, sempre respeitosa, mas nós temos que dizer, com essas letras, e lamentamos profundamente que a Coab não esteja presente aqui hoje, porque ela pode fazer declaração pública, ela pode ter respondido o ofício para a presidência da Comissão de Direitos Humanos, ela pode ter respondido em reunião para as famílias, como no dia 3 e no dia 8, mas é um desrespeito com a audiência pública, com demais vereadores, com a população e os demais convidados aqui, que elas não estão aqui para estar presente e prestar os seus esclarecimentos, inclusive depois também do que a gente está falando, participar de um debate. Para não dizer que é uma postura negligente, covarde, irresponsável, O que a gente pode só dizer é que é, no mínimo, desrespeitoso com o debate, onde todo mundo tem as suas tarefas
e dedicou um tempo para a gente contribuir nesse debate e buscar uma solução para as famílias. Então, a pergunta é, a prefeitura não deu conta de fazer o seu loteamento na área ao lado, não exerce os seus instrumentos de política de regularização fundiária por interesse social, seja pelo Estatuto da Cidade, seja pela legislação municipal, seja inclusive com a nova lei federal de 2017, a Lei 13.465 de 2017, que obriga, não é que permite, obriga, determina que a prefeitura faça a regularização por interesse social, como o doutor Marcelo explicou muito bem numa live, numa palestra na última quarta-feira, e é uma pessoa que tem um acúmulo muito grande. A pergunta é por que não faz para o Nelson Mandela? Que medidas estão sendo feitas com esse terreno? Ou a prefeitura vai lavar as mãos e dizer que vai ter uma reintegração de posse agora no dia 31 de agosto, e vai dizer, esse terreno não cumpre função social, não tem nenhum projeto, não vai ser garantido, e eu vou despejar as famílias do Nelson Mandela. Então, enquanto não resolver esse primeiro ponto, que é o que vai acontecer com essa área, ou a Prefeitura de Campinas, com o senhor Vandão e com o Jonas Donizete, vai novamente fazer o que fez na primeira ocupação do Nelson Mandela 1, que é fazer uma reintegração de posse, porque ela deu estrutura, inclusive, para realizar uma reintegração de posse com uma ordem judicial, e lavou as mãos, não fez nada, fez o trabalho sujo, não arrumou nenhum galpão, não fez nada, e agora está dizendo o quê? Que ela é boazinha porque ela vai dar auxílio moradia para 1/5 das famílias? Então, primeiro nós temos que resolver o que esse terreno, qual vai ser o desfecho desse terreno. Senão ela vai estar legitimando uma propriedade que não cumpre o uso social e que isso vai contra a legislação vigente. Ela vai estar, então, apesar de um discurso muito progressista que se aparece, né, do Dr. Marcelo, que reproduz o Vinícius reproduzindo um discurso que vinha com o Dr. Samuel, né? O Jonas, prefeito que se utiliza disso, gostaria que, né, o líder do governo e membro dessa comissão depois pudesse justamente explicar essa contradição. Porque aonde você tem a efetiva oportunidade de usar os instrumentos de regularização fundiária, você não está utilizando. Dito isso, a pergunta básica, para onde suas famílias vão? Quer dizer, então vai cumprir uma ordem judicial num terreno privado que não cumpre função social. E é verdade, ordem judicial se cumpre, não se discute, só que esse discurso de que é uma área privada, eu não posso fazer nada enquanto prefeitura, e não entender que é uma questão de ordem pública, uma propriedade privada que não cumpre função social, ela é simplesmente lavar as mãos. Ela negligencia, legitima, é igual a lógica de serviço público, sucateia para depois privatizar. Eu tenho uma propriedade privada, não tem função social, eu lavo as mãos, não acontece nada, para depois vir uma reintegração de posse e eu não ter nenhum compromisso com essas famílias. E aparece, e daí vem o desfecho, que é muito preocupante, que aparece como um favor agora o auxílio moradia. E nós queremos discutir esse auxílio moradia porque tem um elemento fundamental que a Célia colocou. A prefeitura adotou um discurso, inclusive publicamente, que é bastante questionável. E apesar de eles não estarem, né, não é presencialmente, nós estamos todos virtuais aí, mas eu espero que eles estejam acompanhando e vou falar como se estivesse me dirigindo, se a Andréia, né, que estava indicada para estar representando aqui a Coab, né? Mas gostaria de saber, então, para a Coab, né? Nós temos aqui, nos autos, inclusive, a primeira lista prévia, consta nos autos, atualizações que são feitas, só que vocês vão publicamente reproduzir um discurso que criminaliza o movimento, que é como se fosse um bando de oportunistas, né, sacanas, porque houve alteração de famílias. Primeiro, porque quando faz a primeira lista, nos autos consta que tem mais de 31 famílias que estavam em processo de mudança, porque vocês foram negligentes de não ter uma mínima condição, um galpão, alguma coisa para as famílias poderem ficarem, e elas puderam só entrar depois, quando a prefeitura tinha feito o primeiro levantamento. Então, essa lista e essa forma como a prefeitura faz, reproduz uma forma de criminalização da pobreza, de desrespeito, de que as pessoas têm vidas próprias. Teve gente que saiu, foi tocar a vida em outra cidade, conseguiu uma situação melhor. Ou você acha que é fácil morar no Nelson Mandela? As pessoas estão lá porque gostam ou porque não tem para onde ir? As pessoas estão lá pela sua real necessidade, as condições básicas de dignidade humana na moradia, já prejudicadas pelas condições de saneamento, pelas condições do calor, do frio, do sol, da falta de água, da falta de acesso a medicamentos, da falta de condições, muitas vezes, né, de garantir as crianças nas escolas, etc. Todas as dificuldades, elas são agredidas, e agora são agredidas porque elas não
estavam na lista, elas não, né, preenchem os requisitos, né? E é um absurdo a prefeitura reproduzir esse discurso, e digo, então, que a gente lamenta que a prefeitura, através da Coab, através da Secretaria de Habitação, depois de tantas reuniões, depois de tantos, podemos dizer, inclusive, não vínculos como questões pessoais, mas depois de tanto trabalho junto, depois de tantas alternativas, foi juntado um mapa, foi juntado um cronograma para fazer um loteamento, e agora o que aparece é um mero auxílio moradia, e pega se quiser, só quem puder, é 6 meses, renováveis por mais 6 meses, e depois as pessoas estão na rua. Então, é uma prática, a prefeitura fazer isso é uma prática indireta de uma reintegração de posse, e ela está legitimando isso, e a Comissão de Direitos Humanos tem que adotar todos os instrumentos possíveis para subsidiar o Ministério Público, o Juízo, a Prefeitura, nas suas diferentes secretarias. Faço aqui um apelo, inclusive, para além da Secretaria de Cidadania, Secretaria de Habitação, Coab, que foram convocadas, mas Secretaria de Desenvolvimento, né, Planejamento Urbano, porque a gente vê colocar o dedo na ferida da discussão da propriedade urbana, e que o Nelson Mandela é a maior ocupação com a perspectiva de luta, de colocar o dedo na ferida desses problemas. E talvez por isso, e aí é a prefeitura que está com a palavra, que ela tenta esmagar essa experiência, porque o Nelson Mandela tomou as ruas, se organiza, como está registrado na ata de reunião com o juízo, quando o secretário Samuel, à época, Samuel Rossilho, falou que sim, diante de uma preocupação de quase 40 mil pessoas com o déficit habitacional de Campinas, há uma preocupação com o Nelson Mandela, porque foram despejados de forma equivocada num terreno onde não cumpria a função social, e agora estão no novo terreno que não cumpria a função social. Então, isso consta nos autos. E é preciso, então, dialogar com o doutor Cássio, é preciso dialogar, fazer com que chegue, e ao final, vereador Carlão, gostaríamos até de pensar, com a propriedade, competência, prerrogativa da comissão, mas ofícios para a doutora Cristiane Lau, pelo Ministério Público de Direitos Humanos, o doutor Valcir Cobori, que é da promotoria que acompanha planejamento urbano. É necessário que esses elementos cheguem para que não aconteça mais uma tragédia no município, e a legitimação de um uso indevido da terra e uma legitimação da prática, da conivência do poder público com as propriedades que estão irregulares e que não cumprem a função social, que é uma determinação judicial. Por fim, não é um simples detalhe e não é meramente uma questão apelativa a gente dizer que nós estamos em plena pandemia, onde uma reintegração de posse nesse momento tem a potencialidade de crise sanitária, e que, por outro lado, vira uma insensibilidade enorme por parte do juízo, por parte da própria prefeitura, de quem pretende lavar as mãos. A proposta da prefeitura é que no dia 31 de agosto as pessoas sairiam pacificamente, para não acontecer nada, etc., e cada um com R$600 no bolso, se virando para arrumar moradia. Em plena pandemia, as famílias vão ter uma instabilidade para onde vão morar, o que vão fazer, quais as condições, aonde vai ter acompanhamento médico, o que vai acontecer, que já tem outras angústias em relação às escolas, por exemplo, vai voltar às aulas, vai ser como, a situação dos idosos, gente, as gestantes, pré-natal, etc., idosos. Então, o mínimo que tem que acontecer é prorrogar, não 31 de agosto, se é para dezembro, janeiro, se é para ganhar o tempo que deveria a prefeitura, porque ela é a responsável para fazer o loteamento que falou. Então, no mínimo, tem que continuar as negociações para discutir a unidade habitacional, e as famílias seguem na área. O auxílio moradia, a prefeitura está dispondo isso? Nós podemos discutir, as famílias recebem, vai pagar o proprietário, quer discutir outras formas para se fazer isso, tem verbas e instrumentos legais permitidos pelo próprio Ministério Público, não é probidade administrativa, é possível fazer. Agora, concluo, dizer que não tem alternativa, que a prefeitura não tem o que fazer, que o proprietário é que está certo, que tem questionamentos nos autos, a delimitação na matrícula, os elementos aí que caracterizam a função social, não foram, em que pese, com todo respeito ao doutor Carlos, com o doutor Cássio, a preocupação de que o Ministério Público se manifeste, o Núcleo de Habitação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo se manifeste,
para não fazer num atropelo, onde todo mundo já está com todas as dificuldades, ter que ainda passar por uma situação de pandemia. Para acontecer o que concretamente? Vai passar o trator no dia 31 de agosto, e daí vai acontecer no dia 1º de setembro, o proprietário vai começar o empreendimento, vai aprovar o empreendimento, vai fazer... Qual é a real necessidade, que não está aprovada, não tem nada nos autos, e nas negociações isso não apareceu, de que eu não quero mais vender, eu vou fazer alguma coisa para mim, eu vou fazer chácara, eu vou vender, eu vou fazer... Desculpa, meu amigo, você não cumpriu a função social nos últimos 25 anos, não é agora nesses 6 meses que você vai fazer. Quem tem que dizer isso, além de nós como advogados das famílias, é a prefeitura. É a prefeitura que ela tem que dizer que vai ter que segurar, porque tem um compromisso assinado que é para realocar, que é um compromisso para garantir para todas as famílias. Então, nós apresentamos, primeiro, de que tem que suspender qualquer alternativa, qualquer situação de reintegração de posse, agora, durante a pandemia, que dê, no mínimo, 6 meses, e a gente discute isso novamente em janeiro, quando a prefeitura deve apresentar qual é o programa real do loteamento. Porque senão, sabe o que significa, governo Jonas? Que o segundo mandato inteiro você enrolou as famílias do Mandela. Senhor Vandão, você enrolou durante o segundo semestre inteiro as famílias do Mandela para chegar poucos meses antes da eleição e realizar um despejo dessas famílias? Depois de tantas reuniões e tantos compromissos firmados, inclusive, peço, com o devido respeito, para que o secretário Vinícius Riveretti entenda a responsabilidade de garantir um programa. Doutor Marcelo, com quem compartimos mesas discutindo regularização fundiária, entenda que esse é um caso exemplar para que, de fato, se aplique a legislação 13465 de 2017, aplique os instrumentos de regularização fundiária que estão previstos na legislação municipal, Estatuto da Cidade e no plano diretor. Garanta a essas famílias a dignidade da moradia, como você já falou, olhando nos olhos. A prefeitura já foi lá para dar boa notícia em plena assembleia, no domingo de manhã. Então agora vai lá para dizer que tem alternativa, que tem como garantir. Quando isso for plenamente esgotado, aí nós vamos discutir um eventual pedido subsidiário em relação ao auxílio moradia, onde de antemão o que a gente requer, porque senão nós não vamos deixar, não é só um lema político no sentido de ninguém larga a mão para ninguém. Como é que a gente vai olhar a Célia como representante da coordenação aqui, olhar no rosto de cada morador e dizer você vai ter, você não vai ter, porque eles desrespeitam você que estava mudando aqui, que estava vindo, você que é filho ou parente do morador que estava aqui antes, que é legítimo que essa pessoa conseguiu alguma outra coisa, ninguém lá comprou, vendeu de forma oportunista e sacana, como a prefeitura está falando publicamente, induzindo a isso, querendo deslegitimar o movimento. Nós não podemos aceitar que o Nelson Mandela seja tratado assim depois de tanta luta e mobilização. Tanto o respeito que foi apresentado nos processos e nas reuniões, para depois agora, no momento de maior fragilidade de todo ser humano, talvez o que a prefeitura está reproduzindo é a pesquisa que a Folha de São Paulo, com a Fundação Getúlio Vargas e a USP fez na semana passada, que mostrou que 75% da população que morreu em São Paulo, capital, foram as pessoas mais pobres, negras e moradoras da região periférica. E aqui em Campinas isso está se reproduzindo, saiu a pesquisa na Carta Capital Campinas, aqui mostrando que é na região do Campo Grande, do Ouro Verde, no envolto de Viracopos e na região do Campo Belo e Monte Cristo, que se reproduz os maiores números de infectados e de mortes. Então, nesse momento de vulnerabilidade das pessoas que mais precisam, a prefeitura vai lá e vai chancelar esse duro golpe ao direito à moradia, à dignidade humana, ao planejamento urbano, e lamentamos profundamente que a Coab não esteja aqui para a gente fazer esse debate. Doutor Stephanie, se eu esqueci alguma coisa, peço desculpas se me alonguei, mas era necessário fazer todo esse histórico para entender o que é o drama dessas famílias, a injustiça que está colocada e como a prefeitura reproduz, assim como outras, não é exclusivo de Campinas, mas a Prefeitura de Campinas, que tem uma estrutura, que tem uma empresa pública municipal para habitação, que se vangloria de fazer regularização fundiária de interesse social, não pode largar essas famílias do Mandela na mão. É esse o pedido que a gente faz e, ao final, a gente pode contribuir com encaminhamentos, algumas coisas do que disse aqui, de ofícios,
e cobranças para os demais pleitos. Então, passo, doutor Stephanie, por favor, o presidente. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Doutor Stephanie. Boa tarde, vereador Carlão, boa tarde a todas e a todos. Tá me ouvindo bem por causa da máscara, vereador? Tá ótimo, tá ótimo. Então tá bom. Boa tarde ao padre, ao doutor Gabriel, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Campinas, que também nos acompanha, a conselheira tutelar e a todos os ouvintes, e também a todos os ocupantes do Mandela que nos acompanham pelo Face, pela TV Câmara, e também a todos os outros moradores das demais ocupações que também nos acompanham. Vereador Carlão, eu gostaria de completar uma fala, um item na fala do doutor Alexandre. Após a reintegração que ocorreu no Mandela 1, lá no bairro do Capivari, o secretário, o Vandão, à época, nos chamou para uma reunião no 4º andar. E nessa reunião foi prometido que aonde que estava o Mandela seria edificado um empreendimento de apartamentos e seria destinado, no mínimo, 200 moradias para essas famílias. Está em reunião. Tanto que no relatório apresentado e juntado nos autos do processo, tem especificado dia 31 de março de 2017, sexta-feira, às 15 horas e 16h30. Às 15 horas até às 16 horas e 30 minutos. Agendado com o secretário de Relações Institucional, Vanderlei Almeida, o secretário de Habitação, Samuel Rocílio, a lideranças da ocupação e o advogado representante das famílias. Local, gabinete do secretário Vanderlei Almeida, Paço Municipal, 4º andar. Síntese, reunião em que foi acordado que os ocupantes da área seriam priorizados quanto à oferta de unidades habitacional ou lotes e empreendimento futuro a ser implantado na área. Esta também foi outra promessa que também não foi cumprida a essas famílias. Esta área ainda está lá abandonada. Carlão, o que nós, advogadas e advogados, o que as lideranças, que nada mais, nada menos, são moradores da ocupação Nelson Mandela. Que os moradores da ocupação Nelson Mandela é que eles pedem, eles pleiteiam, eles gritam aos 4 ventos deste município: olhem para nós, olhem com olhar humanitário. Nós não temos para onde ir, essas famílias não têm para onde ir. Quando ocorreu a primeira reintegração de posse, nós alertávamos ao município que famílias não tinham para onde ir. Nós fizemos reuniões, nós lutamos que ouvisse essas famílias e não foram ouvidos. Você esteve no dia, nós estávamos lá, você acompanhou aquela reintegração. Ainda hoje, quando eu fecho os olhos, eu consigo lembrar da polícia militar que ali estava, quando eles batiam naqueles escudos que você escutavam, 4 horas da manhã, bum, bum, e as famílias todas em pânico. Moradores eram mulheres, eram crianças, eram idosos, eram portadores de necessidade. E nós acompanhamos o que foi aquilo lá, a violência que foi, o trauma psicológico que foi para todos que estavam lá. Essas famílias, nós tentamos, nós ligamos, entendeu? Tentamos negociar com a prefeitura, libere um local para essas famílias irem. Elas não têm para onde ir. Tanto que você lembra, deve se recordar, que no dia seguinte tinha uma matéria no Correio Popular das pessoas que dormiram na rua porque não tinham para onde ir. As famílias que ali hoje estão, realmente elas não têm para onde ir. Então, a gente solicita ao quê? Ao município, que todos que estão ali foram eleitos para representar, para lutar pelo direito de todo cidadão brasileiro, independente de cor, raça, credo, independente de classe social, lute pelos seus direitos. E na Constituição Federal está garantido o direito à moradia, transporte, educação, saúde. E o que nós solicitamos, o que nós brigamos, o que nós lutamos, é que para esse direito seja cumprido. Está lá, está na lei.
Cadê os projetos habitacionais? Cadê as políticas públicas em todos esses anos? Existem várias ocupações em Campinas que estão com o mesmo risco também. Nós temos, por exemplo, o Itaú, são 120 famílias que ali também estão ocupadas desde 2016. Então, todos hoje que moram em ocupação temem, porque o que pode ocorrer com uma delas, pode ocorrer com eles, que eles também não têm para onde ir. Então, se você fizer um levantamento no plano diretor, cadê a aplicação do plano diretor? Cadê a aplicação da lei de regularização fundiária no nosso município? Então, isso tem que mudar, a lei tem que ser cumprida. Os órgãos públicos têm que ver essas famílias. E nós lutamos para que não ocorra o que ocorreu na primeira reintegração. É isso que nós estamos lutando, é isso que nós estamos pleiteando. Olhem para 108 famílias que ali hoje estão. São 108 moradias. Desde quando ocuparam, não foi aumentado um barraco. É barraca de madeirite, é precário, mas é o único local que essas pessoas têm para morar. São cidadãos brasileiros. São cidadãos que estão ali, não é por oportunismo, é porque não tem aonde morar. Então, nós solicitamos que todos os acordos de todas as propostas, nenhuma foi aplicada em todos esses anos. Nenhuma foi aplicada. Toda a terra, toda pessoa tem direito à propriedade? Sim, tem direito à propriedade. Mas a propriedade, ela tem que ter uma função social. Não adianta você ter uma terra parada e ela não tem aplicação social. Ela não tem. E hoje, lá onde está o Mandela, ela cumpre a função social. E não pode, depois de todos esses anos, depois de todas as mais 40 reuniões, como bem lembrado pelo doutor Alexandre, simplesmente falar, olha, não tem mais nenhum acordo, o proprietário não quer mais nenhum acordo, e a única coisa, vamos tentar oferecer o auxílio moradia, vamos oferecer, mas só para aqueles que estão nos autos do processo. Não, secretário. Nós solicitamos para que você olhe para todos, indistintamente. É isso que nós solicitamos. Solicitamos que se cumpra a lei, solicitamos que apresente projetos públicos habitacionais para todos, para todas as famílias, para todos os ocupantes de ocupação. Por quê? Porque eles não estão só por mera liberalidade, porque é conveniente que o senhor oportunista. Não! É porque eles não têm para onde ir. Secretário, prefeito, não deixa ocorrer o que aconteceu na primeira reintegração. Nós estávamos lá, eu lembro, se você fizer pesquisa, Carlão, nos Facebooks dos moradores, você pode fazer no meu Facebook, você vai ver uma imagem que tem, um momento no Mandela, que está descendo toda a polícia militar e eu estou indo de encontro, entendeu? Que você vê, é violento. As famílias, entendeu? Era fogo para tudo quanto é lado, e eles chorando, falando, doutor, não tenho para onde ir. Doutora, para onde eu vou? Não tenho. E os barracos sendo derrubados, você deve lembrar dessa cena, os tratores vindo, parecia desenho, entendeu? Aquelas máquinas enormes derrubando tudo. Muitas pessoas perderam tudo porque não tiveram tempo de retirar. E hoje, elas estão com a mesma corda no pescoço, depois de todos esses anos. Elas correm o risco no dia 30, 31 de agosto, terem de novo passar por essa mesma situação. Então, o que nós solicitamos ao prefeito, olhe para essas famílias, prefeito. Secretário, olhe para todas as famílias. O senhor falou que está fazendo cadastro, que o senhor está indo lá fazendo cadastro, nós acompanhamos o senhor. Nós vimos que o senhor foi lá e numerou todos os barracos. Mas mude essa fala, mude esta atitude. Olhe para 108 famílias que ali estão. Olhe, tem pessoas portadoras de necessidade. O senhor viu um vídeo de hoje da mãe com uma criança que faz poucos dias que sofreu uma cirurgia, uma criança especial, e ela falando, eu estou aqui, não tenho para onde ir. Carlão, vereador, ontem à noite,
Eu estava tão triste, eu peguei meu carro depois que eu saí do trabalho e dei uma volta no centro de Campinas. Você reparou como aumentou os moradores de rua? Pessoas, você veio aqui no centro, aumentou. É porque essas pessoas não têm uma oportunidade. Essas pessoas não têm aonde morar e estão tudo na praça, estão tudo pelas ruas dormindo e pelas calçadas. Será que mais 80% das famílias da comunidade Mandela vão ser os futuros moradores das calçadas do nosso município? É isso que eu coloco hoje aqui. Quero parabenizá-lo pelo debate, por ter disponibilizado, por ouvir essas famílias, para ouvir o que eles estão passando na realidade e tentarmos, juntos, encontrar uma solução. Obrigada pela oportunidade e boa tarde a todos. Passa a palavra. Obrigado, Stephanie. Eu queria, antes de ouvir o doutor Gabriel, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da UAB, agradecer e dar uma saudação ao Paulo Mariante, que é do Fórum Municipal de Direitos Humanos, o Regis Nascimento, que é da equipe da campanha da Fraternidade, a Carla Maria da Silva, que é do Conselho Municipal, do Conselho Local de Saúde, lá da região do Vila União, a Vera Úrsula, coordenadora da equipe da campanha da Fraternidade da Arquidiocese de Campinas, e a Márcia Molina, que também é da equipe da campanha da Fraternidade e militante do Partido dos Trabalhadores. Eu queria, então, agora passar rapidamente para o doutor Gabriel. É uma alegria muito grande tê-lo novamente aqui conosco para discutir uma situação bastante grave. Então, eu pediria, doutor Gabriel, que a gente pudesse ter claro, um tempo menor, mas se precisar, a gente, na segunda rodada, abriríamos mais um tempo aí para que você pudesse se manifestar. Boa tarde a todas as pessoas. Excelentíssimo e digníssimo vereador Carlão, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês. Excelentíssimas e digníssimas pessoas que aqui estão, excelentíssimas e digníssimas pessoas que estão no Mandela e são do Mandela, minha solidariedade pela luta de vocês para a concretização de um direito humano fundamental, que é a moradia, previsto não apenas na Constituição Federal, mas em vários tratados internacionais de direitos humanos. Direitos humanos é justamente isso, é ação social, resistência para que se faça concretizar o que dizem os tratados. E os tratados não são cartas, são atos normativos que devem ser aplicados e respeitados. As interpretações desses tratados internacionais de direitos humanos apontam que desocupações forçadas constituem, apenas por si, violações a direitos humanos, e todos os ocupantes têm direito de proteção jurídica, indistintamente, na minha interpretação. O direito à moradia significa uma vida adequada e uma vida digna, que muitos não têm. E nos colocamos, por fim, à disposição de todos vocês. Essas são as minhas breves considerações. E é importante, já foi pontuado, que os direitos humanos, especialmente de moradia, não bastam ser enunciados, não basta ser prometido, devem ser concretizados por uma ação social de diversos atores sociais, uma ação política. Então, agradeço imensamente e parabenizo a organização desse espaço aberto ao diálogo. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Eu queria passar, então, agora imediatamente, para que a gente possa ouvir o Padre Carlos, que tem acompanhado toda a difícil situação do nosso povo lá do Mandela.
favor, Padre Carlos. Uma boa tarde a todos. Eu quero agradecer ao vereador pela oportunidade, por ter ouvido esse apelo. Cumprimento todos que fazem parte agora desta reunião. Na pessoa da Célia, né, eu cumprimento todas as famílias da nossa querida comunidade do Mandela, que a gente tem podido acompanhar, né? Queríamos poder fazer o melhor, né? E por isso essa situação nos constrange a todos, né? Ouvindo a Célia 2, 3 semanas atrás, eu fiquei muito, já vínhamos acompanhando, e ela, padre, eu estou muito desanimada porque eu estou vendo que nesse mundo pobre, pessoas simples não têm vez nem lugar, né? E a gente constrói uma esperança, uma busca de maior dignidade, e a gente está vendo a nossa luta toda caindo, né, por terra, e ela ainda com quase sintomas, né, da doença, preocupada com as famílias que estavam lá, né? Nós tentamos também evitar que essa doença chegasse por lá, e ainda agora cuidar de onde elas vão e como elas poderão ser acolhidas, tendo em vista que a gente sabe, aumentou o número de desemprego, a instabilidade social, psicológica de todo mundo. Então, é o nosso apelo, né, aqui como pastor, né, dessa região, daquela comunidade também, como cidadão, né, eu gostaria de pedir que as autoridades públicas olhassem com bastante cuidado e zelo essa situação, e olhasse para as famílias, né, para aquelas vidas, para aquelas realidades, né, idosos, crianças, vulneráveis, ainda ouvindo toda a documentação do processo de que foi feito de busca de comunhão, de resposta, e agora eles não saberem nem para onde vão e como isso será encaminhado, né? Então, primeiro eu agradeço a oportunidade de poder, né, ouvirmos esse debate, e eu conclamo, né, a todos que nos ouvem, que podem colaborar, ajudarmos, né, quem sabe desta oportunidade difícil e triste, a gente consiga dar uma resposta para essa angústia que a Célia disse, que não, nesse mundo ainda é possível sim sonhar e ter esperança, e eu espero que a Prefeitura de Campinas tenha uma melhor solução para eles do que a rua, ou simplesmente nenhuma resposta, né? Que é possível, com dignidade, com cuidado, sem violência, a gente construir sim um lugar onde as pessoas tenham mais dignidade e sejam respeitadas os seus direitos. Então, muito obrigado por ter feito esse convite a todos nós. Obrigado, Padre Carlos. Acho que é muito importante para todos nós, em particular para os ocupantes daquela área, né, a gente ter aí o clero, a religiosidade ao lado desse povo que tanto sofre, né? Eu queria a Rosana Soares, do Conselho Tutelar. Rosana, queríamos te ouvir também sobre orientação ou sobre suas opiniões a respeito e das suas contribuições aqui para o nosso debate. Boa tarde, vereador Carlão. Boa tarde a todos os participantes desta reunião, desse debate, a todos que estão acompanhando pelas redes sociais, pelo YouTube. Esse assunto tão importante, tão urgente, né, que estamos tratando. Eu sou do Conselho Tutelar Sudoeste, estou representando o Conselho Tutelar, e tudo que for proposto aqui, todas as propostas de competência do Conselho Tutelar, eu estarei levando ao colegiado, estaremos discutindo e assim fazendo as devidas deliberações. Enfim, o Conselho Tutelar, ele como órgão responsável por zelar pelo cumprimento dos adolescentes, das crianças, né, cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes. Tá me ouvindo? Sim. Ah, sim, porque tá com um pouco... estava meio que falhando. Enfim, o Conselho Tutelar como órgão, né, responsável por zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes, entende que diante de todo esse cenário
A moradora Célia até falou, eu anotei aqui, que existem na ocupação atualmente 89 crianças de 0 a 10 anos, 18 adolescentes de 11 a 17 anos e 2 bebês prematuros. Então, nós entendemos que é necessário garantir os direitos fundamentais à habitação, dignidade, segurança, saúde, educação das famílias que estão morando atualmente nessa ocupação. É preciso que tenha uma articulação, um trabalho em rede para garantir que não haja violação de direitos, garantir que cada criança e adolescente em situação de vulnerabilidade tenha todos os seus direitos efetivados. É fato que existe uma decisão judicial, mas é preciso considerar o caráter social complexo da ação, principalmente nesse contexto atual, né, o contexto de pandemia. Então, o Conselho Tutelar precisa verificar, né, vamos verificar as eventuais situações de risco envolvendo as crianças e adolescentes, aplicar as medidas de proteção necessárias, fazer as requisições junto ao serviço público, né, as políticas públicas, para que nenhum direito seja violado. É por isso que nós estamos aqui. Inclusive, eu agradeço o convite e a oportunidade de estarmos discutindo esse assunto, dialogando, e volto a dizer que um trabalho em parceria, um trabalho em rede com o Conselho Tutelar e a assistência social, educação, enfim, é necessário para que esses direitos sejam garantidos. Ok, obrigado. A gente, Rosana, a gente vai com certeza manter aí o Conselho informado dos nossos próximos passos. Nós estamos recebendo aqui bastante manifestação. Queria também mandar uma saudação para Marcela Moreira, presidenta aqui do diretório do SOL do município de Campinas, né? E recebemos aqui diversas manifestações de pessoas que estão, né? Tem uma aqui que foi uma petição por garantia de direitos fundamentais das famílias de ocupação Nelson Mandela, que foi encaminhado essa petição ao prefeito municipal de Campinas, que seja avaliada a real necessidade da reintegração. No caso de reintegração aprovada, das 108 famílias, que sejam ressarcidas conforme prescreve o direito constitucional. Então, todas as manifestações que estão chegando, nós queremos depois estar encaminhando aí para a comissão, para que vocês também possam ter. Está lá, não concordo em tirar as pessoas daí nesse momento de pandemia. Essa é da manifestação da Regina Piunti, né? Temos aqui também do José Augusto. Boa tarde. Dada a existência de um cadastro de moradores para contemplação de auxílio moradia /aluguel, que foi feito 3 anos atrás, qual dificuldade em substituir pessoas que não mais fazem parte da ocupação pelas pessoas que hoje moram no local e não fazem parte do cadastro? Se confirmada a reintegração de posse, o que o poder público vai fazer pelas famílias que não estão cadastradas? Então, são diversas manifestações de solidariedade e de cobrança. E antes até da gente discutir aqui algumas propostas de encaminhamento, eu queria relembrar que há menos de 15 dias atrás, o prefeito de Campinas conseguiu derrubar uma liminar do Supremo que cassava o seu mandato e deixou de afastar 450 comissionados da prefeitura. Se ele conseguiu essa proeza toda lá no Supremo, por que não tentar uma intervenção aqui do município junto ao Poder Judiciário, buscar uma solução, como foi proposto pelo advogado, pelo doutor Alexandre, de fazer com que essas famílias permaneçam no local até que se busque uma solução nesse terreno ao lado. Então, assim, tem muita coisa que a prefeitura poderia fazer e não está fazendo. E nós sabemos muito bem por quê, que no início dessa gestão, a primeira ação aprovada por esse governo, no seu primeiro mandato, foi criar um grupo de anti-ocupação. Ele criou um grupo para não aceitar a ocupação com o seguinte discurso: eu tenho que atender as pessoas que estão na fila.
mas nem as pessoas de fila estão sendo atendidas. Então, isso é uma forma de não reconhecer as pessoas que lutam por melhor qualidade de vida, que lutam por moradia. Então, nós sabemos que há uma política de habitação, uma política em Campinas que atende os grandes proprietários de áreas, que a gente viu o direcionamento do plano diretor, a ampliação do perímetro urbano, sem levar em conta a reserva de áreas e de terras que possibilitam empreendimento de interesse social para atender essas famílias. E nós temos muita clareza de que é necessário, que o pouco que se conseguiu foi porque houve luta, né? Houve luta em Campinas, houve luta no estado de São Paulo, houve luta no Brasil, para ter um programa como tínhamos do Minha Casa Minha Vida, do Crédito Solidário e outros programas. Eles foram conseguidos porque houve lutas há anos atrás, e foi isso que fez com que várias famílias fossem contempladas. Mas isso é insuficiente. Nós precisamos fazer com que o município tenha um programa que seja capaz de atender essas famílias. Que enquanto não tiver, a lógica que está valendo é a lógica da pressão e da mobilização popular. Nós não podemos abrir mão dessa importante ferramenta. E enquanto Comissão de Direitos Humanos, enquanto a Câmara Municipal, eu queria agora dialogar com vocês. Eu acho que as iniciativas propostas aqui, elas são extremamente importantes, da gente apelar a esses órgãos que o doutor Alexandre citou, né? Eu já tive alguma oportunidade de reunião com o doutor Cássio, sei que ele é um juiz que tem um grau de sensibilidade importante, então nós queremos fazer esse apelo ao município, através da secretaria e do próprio prefeito, e também para esses órgãos do Ministério Público de Urbanismo, para a doutora Cristiane. Eu acho que nós podemos fazer essa manifestação em conjunto com vocês, né? Eu queria inclusive já pedir que fosse encaminhado para a nossa comissão as atas dessas reuniões, desses compromissos que foram assumidos pela prefeitura e agora não foram cumpridos. Era importante que essas informações e esses documentos cheguem, que nós queremos que eles façam parte da discussão que nós precisamos fazer aqui na Câmara Municipal. Nós estamos tendo sessão remota aqui na Câmara Municipal todas as quintas-feiras. Eu quero já na próxima semana já encaminhar um relatório aqui ao presidente da casa, para que a gente possa também convencer, para que a casa se manifeste em relação ao que está acontecendo, principalmente relembrando o que foi a reintegração de posse do Mandela 1. O rastro de miséria que deixaram nessa cidade. Nós estamos, nessa semana, abrindo uma discussão em relação à situação das pessoas de rua, e, como a doutora Stephanie disse, nós não queremos mais gente em situação de rua. Por isso, nós temos que buscar uma solução que seja capaz dessas pessoas viverem com dignidade. E viver com dignidade significa minimamente ter um teto para que elas possam, ou ter um terreno, ou que elas possam construir os seus imóveis. Então, esses encaminhamentos sugeridos, mais várias sugestões aqui que alguns ouvintes estão nos encaminhando, e nós queremos, vamos assumir isso, e eu gostaria de depois estar recebendo esses relatórios, das reuniões, principalmente, dos compromissos, principalmente assumidos, desde Mandela 1 até essas mais de 30 reuniões que ocorreram, aquelas que a gente possa também relatar aqui aos parceiros aqui da casa, e buscar junto a outras entidades da sociedade civil, sindicatos, movimentos populares, para que a gente
se mobilize para resistir esse momento e buscar, através dessa resistência, uma construção de um acordo que seja capaz de atender essas famílias. Esse compromisso aqui, enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos, enquanto vereador dessa casa, não descansarei enquanto não buscar caminhos como esse. Eu queria, antes da gente ir para os finalmente, eu queria, a partir das exposições aí dos outros oradores, ouvir novamente o doutor Alexandre, para que a gente possa, doutor Alexandre, já no início da semana, formular muito rapidamente esses documentos para essas autoridades, né? E para o Padre Carlos, eu queria, Padre Carlos, que nós pudéssemos reunir outras igrejas, outras matrizes religiosas, para que a gente possa, junto com as famílias, talvez de forma remota, com toda a segurança nesse momento, mas poder fazer um ato ecumênico em defesa da vida, em defesa do direito à moradia, para que a gente possa ir fortalecendo as nossas trincheiras de resistência e de garantia de direito, como a Rosana aí manifestou, com esse número de crianças. Eu queria pedir para que depois a associação, através da Célia, pudesse também passar esses números de crianças, adolescentes, dos recém-nascidos, das pessoas, porque essas são informações que nós queremos reproduzir para outras entidades, inclusive as entidades nacionais, que possam também estar mandando telegrama para essas autoridades, no sentido da gente tentar afastar e fazer com que essa reintegração ela não seja cumprida nesse período, nessa data prometida, e que seja acordado um prazo maior para que a gente possa buscar uma solução para essa família. Com você, Alexandre. Presidente, vereador Carlão, doutora Stephanie, Célia, Rosana, Padre Carlos, doutor Gabriel, parabenizo aqui pela troca de informações, para que a gente pudesse aí subsidiar a Comissão de Direitos Humanos, com encaminhamentos concretos aí para resolver hoje, talvez, o caso mais emblemático da situação de moradia em plena pandemia, e que tem um impacto brutal, seja sob uma perspectiva da assistência, seja a perspectiva, né, da criança e do adolescente, as diferentes dimensões aí de agressão aos direitos humanos, como o Dr. Gabriel aí apontou. Nos colocamos, vereador, em nome aí da comissão, né, nos colocamos à disposição para ajudar, apresentar. Vamos conversar com o coletivo, né, de advogados e advogados aí que prestam esse apoio, assessoria para as famílias do Nelson Mandela, discutindo com a coordenação, né, com a Célia e com toda a coordenação e as famílias, para tirar os encaminhamentos aí para as próximas semanas aí de mobilização de luta, como foi também dito. Nós cobraremos, deixamos aqui, né, nosso repúdio, lamentamos que a Prefeitura, através da Secretaria de Habitação, a Coab, não esteve presente, em que pese enviar um ofício, em que pese as declarações públicas, em que pese a mesma, com a reunião que teve com a gente. Seria importante aqui para que a gente pudesse ouvir, né, o que eles têm a dizer, né, que se tiver que dizer novamente, tudo que a gente disse aqui, a gente disse na reunião com eles, né? Isso não desprestigia essa comissão, né? Ao contrário. Então, lamentamos que comissões de direitos humanos muitas vezes não têm a devida atenção dos poderes públicos, né? O que reproduz, porque quando é a população que mais precisa e procura uma comissão de direitos humanos, e imagino, Carlão, que às vezes você até mesmo sente aí a Comissão de Direitos Humanos desprestigiada em relação às outras comissões. E isso reproduz uma desigualdade muito grande, né? E gostaria de concluir também fazendo esse apelo,
como foi bem lembrado pelo presidente da comissão, o vereador Carlão, de que a prefeitura não mediu esforços aí para ir até o STF, adotou diferentes instrumentos jurídicos, né, para combater isso. O senhor prefeito Jonas Donizete, também presidente da Frente Nacional de Prefeitos, em vários outros temas aí que considera mais importante, ele não envidou, né, esforços aí para adotar uma articulação política jurídica junto aos órgãos dos sistemas de justiça. Espero que tenha esse mesmo ânimo para fazer o que significa a luta de moradia e a dignidade humana, né? A moradia é o elemento base da dignidade humana para essas pessoas, e é inadmissível que a gente tenha uma reintegração de posse em pandemia em qualquer lugar do mundo, no país, no estado de São Paulo e em Campinas, e ainda mais, novamente, as famílias do Nelson Mandela, né? Que o senhor secretário Vinícius Riveretti, atual secretário de Habitação, entenda que o poder público não pode ter 2 pesos e 2 medidas em relação à especulação imobiliária, ao proprietário e, por outro lado, às famílias. Olhar no rosto de cada uma das famílias, olhar no rosto da Célia e dizer que a única coisa que ele pode fazer é garantir como se fosse ainda um favor. Não, vou conceder como o auxílio moradia com todas as limitações e problemas que tem. E ainda mais dizendo que é só para uma parte delas. Como algum dos participantes aí que enviou uma mensagem, né, diz, né, qual seria o problema? Quer dizer, não vai trazer um ônus maior, é o número inicial. O número de famílias hoje não é maior do que era inicialmente. Um rótulo que normalmente tentam colocar nas ocupações, né, o termo lá que utilizam, né, que a ocupação tem que estar congelada, né, não pode ampliar, né? Isso já é margem para uma série de discussões. O que a gente está dizendo é que as famílias não ampliou, houve um respeito à dinâmica do espaço em relação à propriedade, inclusive com a visita em loco pelo juiz e a visita em loco acompanhado, nesse caso, inclusive com o advogado do proprietário. Então, nós temos que batalhar para que, no mínimo, seja suspendido aí por pelo menos mais 6 meses, garantindo, né, a presença da Rosana aqui é importante para dizer, né, o que vai acontecer com essas crianças, para onde elas vão, né, que impacto isso vai ter para a assistência, pensando para os idosos, que situação de desamparo vão ficar, né, e a prefeitura que faz a verdadeira, e o termo é muito ruim, né, da limpeza social, que é simplesmente, ó, tô R$600 aqui, se vira. E como disse a doutora Stephanie, numa situação de profunda crise econômica, aumento do desemprego, aumento da situação de desemprego, né, ainda mais sem carteira assinada, com todos os impactos de precarização das relações de trabalho e a falta de seguridade social, a burocracia, as dificuldades, né, que é a chamada lá, o auxílio emergencial tem sido, nós fizemos, né, a coordenação, fez aí um amparo para conseguir ajudar todas as famílias a conseguirem, e isso ainda traz muitas dificuldades, e a prefeitura quer silenciar o movimento, silenciar essas famílias, enfiando R$600 goela abaixo, sendo que o compromisso firmado, como bem lembrou a doutora Stephanie, das reuniões, o compromisso, e que isso depois foi aos autos do processo, compromisso de garantir as 200 unidades habitacionais num loteamento a ser construído pela prefeitura, da qual foi apresentado um cronograma de obras e planejamento. Houve dificuldade no desmembramento da matrícula, tem uma série de questões que a gente acompanhou, o doutor Marcelo fazendo o trabalho pela Secretaria de Habitação, tentando resolver a situação da matrícula. A questão é relativamente simples, é dizer que se não conseguiu resolver a tempo, não é culpa das famílias, as famílias não têm que serem as prejudicadas por isso. Então, parabenizo o Carlão, mais uma vez, pelo trabalho combativo que tem sido feito, junto aos movimentos sociais, presidindo a Comissão de Direitos Humanos com uma sensibilidade social muito grande, a todos e todas aí que participaram dessa audiência pública, e me comprometo, a gente vai conversar, mas me comprometo, Carlão, de na terça-feira entregar em suas mãos, ou virtualmente aí com e-mail, né? Mas envie o material para que alguns das reivindicações das famílias, em nome de protocolos e ofícios em nome das famílias, para que subsidie ainda mais do que já foi apresentado, para que a presidência da Comissão de Direitos Humanos possa atuar. E gostaria de, além de todos os encaminhamentos que foram feitos, pedir, né, até por ser membro da comissão, apesar de não estar presente aqui hoje, que o vereador Rossini garanta uma reunião com o prefeito Jonas Donizete,
para que o Jonas Donizete sente junto às famílias, né, se reúna com as famílias e que não se omita, não se esconda, né, já que faz reuniões presenciais com tanta gente, com empresários, né, escute cada uma das famílias, escute o que é o drama dessas famílias, para, quem sabe, que modifique essa decisão. E que o Jonas Donizete depois converse junto com seus secretários, com o Dr. Cássio e com o proprietário, que a gente busque uma solução consensual, como foi feito até agora, e não é possível que em plena pandemia, agora que é o momento mais difícil, não se busque novamente uma solução consensual. Então, fazemos esse apelo para que a Secretaria de Habitação reveja a decisão que está sendo tomada, reverta o caminho, fazer o levantamento das famílias, fazer novos cadastros. Isso não é o problema é o para que fazer isso, né? O cadastro foi feito já há 2, 3 anos atrás, que era para garantir o loteamento, e o loteamento não saiu do papel. Então, se a culpa é da prefeitura em relação a isso, não são as famílias que têm que pagar. Obrigado e boa tarde, Carlão. Boa tarde, eu queria agradecer aí a presença de todos e de todas, agradecer aqueles ouvintes que acompanharam esse debate. A gente não vai conseguir responder todos aqui durante o debate, mas nós vamos encaminhar as respostas e os documentos, as informações necessárias das questões que vocês trouxeram aqui, e a gente vai continuar mobilizado, organizado. Não vou desistir na sessão da próxima semana, quero socializar isso com os pares aqui da casa para que a gente tente buscar essa intermediação, sempre com o objetivo de buscar uma solução sem conflitos, mas com os direitos das famílias, que elas possam ter os seus direitos garantidos. Então, obrigado pela presença de todos. Declaramos encerrado o debate público. Um abraço a todos e bom final de semana. Isso aqui vai ser legal, essas coisas que chegar ao vivo aqui. Eu vou separar lá TV Câmara, Campinas.